Por estes dias, a grande preocupação dos portugueses é a pandemia do coronavírus, informações contraditórias que correm nas redes sociais e outras verdadeiras. Vamos esclarecer tudo aqui no Jornal do Centro com o médico pneumologista, diretor do serviço no Hospital Santo Eutónio, em Viseu, Simões Torres, para nos ajudar a esclarecer e tirar dúvidas sobre o Covid-19. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos começar mesmo pelo princípio. O que é o Covid-19 ou o coronavírus? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder esclarecer algumas pessoas numa altura conturbada da nossa vida, e é necessário que todos tenhamos consciência desta situação, e o melhor é estarmos informados sobre o que é esta doença, porque só assim é que poderemos ter comportamentos corretos. Portanto, muito obrigado por me terem convidado. O que é o coronavírus e o Covid? O coronavírus é o vírus. Não é, já temos tido algumas pandemias causadas por coronavírus no passado. Temos alguns que convivem connosco e que não provocam doença, portanto, são pacíficos. E agora apareceu este coronavírus novo, com o que é uma realidade diferente, tem características diferentes, únicas, e que nos causa também, até pelo nosso desconhecimento em relação a este novo vírus, causa-nos muitos problemas para lidar com ele. Covid é uma doença, portanto, que é o termo inglês do coronavírus, portanto, 19, disease, portanto, o Covid, coronavírus, portanto, depois disease 19 foi em 2019 que ele apareceu. Doutor, porquê é que ele é tão preocupante e alarmante? Ele é preocupante porque, por um lado, desconhecemos este novo vírus. É diferente dos outros. E a principal diferença deste vírus, em relação aos anteriores, é que tem uma capacidade de propagação brutal. Infecta de uma forma brutal, e é por isso que temos neste momento já uma pandemia. Tivemos o foco na China, depois passou para a Europa. Neste momento o foco é a Europa, mas está já em todos os continentes. E isto é uma pandemia, já não é uma epidemia, é uma pandemia. Isto que define a pandemia é o estar presente em todos os continentes, independentemente do tempo que faz nestes continentes. Nós conhecemos mal este vírus, e isso faz com que nós, neste momento, estamos a aprender, sobretudo com os chineses, que foram os primeiros a lidar com esta situação. Doutor, a Europa não olhou para isto um bocadinho? É lá na China, é lá longe e dificilmente vai chegar aqui? Também. Foi este um dos erros ou não? Foi um dos erros e foi, sobretudo, a nossa maneira de ser. Porque tivemos o azar, num país muito simpático que é a Itália, mas é um país, se calhar, muito semelhante a nós, em termos de comportamento. E eles, no início, de facto, não lidaram de bem com esta situação. Deviam ter aprendido com os chineses, não aprenderam, acharam que, de facto, isto era uma brincadeira, e quando as medidas foram tomadas tardiamente, e já o vírus estava disseminado por todo o país. Lembremos-nos quando fizeram a quarentena no Norte, numa zona de alta densidade populacional e que também facilitou a propagação do vírus, muitas pessoas vieram para os familiares do Sul, tranquilamente, fazer uma vida perfeitamente normal. E isto é o que não pode acontecer numa situação destas. Nós temos de ter a noção de que isto é uma coisa grave, temos que nos isolar, temos que recuar um bocadinho no tempo, temos que nos afastar daquilo que estamos a fazer e que temos ao nosso dispor hoje, toda a mobilidade que nos é oferecida, temos que acabar com ela. E isso tem que ser aceito por cada um de nós. Temos que prescindir da viagem ao estrangeiro, da ida do carro ao Algarve ou familiar. Temos que olhar para o contexto familiar mesmo, em que temos as pessoas de idade que são mais suscetíveis, têm mais patologias. Temos que saber que as crianças... Mas, doutor, ainda bem, essa questão das viagens, as pessoas fazerem deslocações neste momento em Portugal para irem ver um familiar, sei lá, de Viseu a Lisboa ou de Viseu ao Porto, é desaconselhável? É desaconselhável. As pessoas devem estar... Mesmo que nenhum deles tenha sinais de sintomas. Mesmo que não tenham sintomas, é desaconselhável. Neste momento, cada um de nós deve estar no seu cantinho. E se procurar, claro que nós temos as nossas profissões, e sobretudo a minha, tenho todos os dias que sair e contatar com doentes e com colegas e com outros profissionais, como é óbvio, mas cada um de nós deve isolar-se naquilo que puder ao máximo. Deve tentar fazer uma bolha. Claro que isto é impossível, nós não conseguimos isolar-nos completamente, mas na medida do possível devemos fazê-lo. Até porque, como ia dizer há bocadinho, se eu tiver um familiares em Lisboa,
que tenham crianças e ao mesmo tempo tenham pessoas de idade, a possibilidade de transmissão da criança para o idoso é grande, porque a criança infectada muitas vezes não tem sintomas, o que é curioso. A criança, o vírus pode passar pela criança praticamente sintomática ou simular apenas um síndrome gripal, uma rinorreiazite, um nariz a pingar, não mais do que isso, e no entanto está a contagiar uma população de idosos com uma fragilidade muito maior, uma imunossupressão pela própria idade e por patologias que possam ter. Portanto, a salvaguarda de todos, nós devemos ficar cada vez mais quietinhos em nossa casa. Doutor, para as pessoas perceberem, como é que este vírus se propaga? E por isso essas cautelas todas. Este vírus propaga-se essencialmente pelas gotículas de saliva. Portanto, é quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos. Mas não é, e é por isso que o isolamento social é importante e a distanciação em relação às outras pessoas também é importante, mas também temos que ter a noção, quando falamos, quando tossimos, as gotículas de saliva também pousam em superfícies. E se nós tocarmos nessa superfície com as mãos, nós depois tocamos com as mãos na cara, nos olhos, no nariz, e o vírus está a ser inoculado no nosso organismo. Daí que a principal medida de prevenção sejam as mãos. Depois, o distanciamento social, estar pelo menos a 2 metros. A 2 metros quando falamos, porque quando espirramos, conseguimos que as partículas ainda alcancem uma distância muito maior. E é por isso que devemos pôr o antebraço, sempre, e não a mão, o antebraço, ou usar. A máscara aqui tem um papel muito pouco eficaz, tem só uma vantagem, é que nós, irrefletidamente, depois de tocarmos na superfície, de determinada superfície, vamos aos olhos ou à cara, e se tivermos lá uma máscara, como está lá a máscara, a gente pensa, não posso tocar. É só isso, porque a máscara não faz mais nada. A máscara é importante para quem está à nossa frente, se estiver, portanto, com tosse, com expectoração, para não nos contagiar a nós. Também já ouvi de quem usa óculos e lentes de contacto, nesta altura será bom usar óculos, porque o óculos é sempre um obstáculo para levarmos as mãos aos olhos. Não é? Exatamente. É uma das portas de entrada do vírus, é a mucosa oftálmica e, portanto, os óculos, nós, se formos com o dedo, como tu bem diz, não tocamos no olho, porque está lá a lente e protege um pouco. Exatamente como a máscara. Doutor, esta questão da máscara para acabar ou não com o mito da máscara, portanto, andarmos de máscara na rua faz sentido, como já se vê algumas pessoas? Não faz sentido. Na rua devemos ter este distanciamento social. Devemos estar, quando encontramos um amigo, pararmos, olharmos, mas a uma certa distância. E, sobretudo, se essa pessoa tiver tosse, ter o cuidado, se tiver que está um bocadinho constipado, porque, infelizmente, nesta altura do ano ainda há muita gente constipada e, portanto, tem tosse. É normal. E essa tosse não tem nada a ver com este Covid. Nessa altura, as pessoas devem ter, sobretudo quem está constipado, ter a noção que não pode estar a tossir para o lado onde está o seu amigo ou a pessoa que está a passar. Deve pôr o antebraço para proteger a saída das gotículas. Vêm-se algumas pessoas com luvas, para além dos locais profissionais, essa questão da luva deve-se usar? A luva é a mesma coisa, porque se nós, ao tocar na superfície com os dedos, depois formos à cara com as mãos, se formos lá com a luva, o vírus está na luva na mesma. Portanto, tocamos na mesma. Portanto, só que, mais uma vez, a luva pode alertar-nos que não devemos tocar. Quer dizer, a gente pode ir com a luva e olhar para a luva e dizer, não é para tocar, e pousar. Mas não mais do que isso. Continua a ser importante nós, a mão, lavarmos muito bem a mão, e não é preciso nenhuma solução especial, água e sabão. Água e sabão, e saber lavar as mãos. Sabão ou sabonete? Sabão. Aquele sabão rosa, aquele sabão que mais banal, não é? É o melhor. E saber lavar as mãos, sobretudo nas interdigitais, nós pormos os dedos e esfregarmos bem para que não se aloje ali o vírus. É isso que é importante. Nós todos temos estes... Sempre que tocarmos em alguma coisa, sempre que pegarmos em alguma coisa, depois, quando transitarmos para outra situação, ter essa preocupação de lavar. A questão do gel, a utilização do gel para... O gel é útil em situações em que nós não temos ao dispor a água, porque a água é melhor do que o gel. Agora, se estivermos na rua, não temos disponibilidade para ter água connosco, nessa altura o gel ajuda. Portanto, doutor, quer dizer, estamos numa divisão ou estamos num edifício, ausentamos desse edifício para outro, convém, quando nos ausentarmos, lavarmos as mãos? Sim. Ou quando entramos noutro, lavar as mãos, é isso? Sim.
Essa é uma medida preventiva e hoje, felizmente, todos os edifícios que eu conheça têm sempre um frasquinho já na parede para a pessoa chegar lá e poder passar a mão e lavar a mão. Isso é útil, isso porque, mais uma vez, a mão é o grande veículo de propagação deste vírus. O senhor falou há pouco, porque há muita gente com tosse e às vezes vamos na rua e ouvimos a pessoa tossir e olhamos para o lado, aquela respeito. Não é a tosse que é o sinal, perguntando de outro modo, quais são os sinais mais evidentes de que pode haver suspeita de estarmos com o vírus do Covid? Esse é outro grande problema. Esse é o grande segredo. Não, é o grande problema deste vírus. É que, como ainda há muita gente constipada, por vírus de influenza, o vírus da constipação, o vírus comum, os sintomas são muito parecidos. Pode dar tosse, pode dar febre, pode não dar febre, pode dar rinorreia, pode não dar rinorreia. Portanto, neste momento, todo o doente que tem tosse e que tem expectoração com instalação, não é aquele doente que tem, já que anda com tosse desde dezembro, desde janeiro. Esse doente, pronto, já sabemos, anda com tosse. Mas um doente com tosse recente, que tenha modificado ou que tenha tido alguns sintomas respiratórios, deve-se olhar com cuidado. Já não interessa perguntar se o doente veio da Itália ou da China. Essa fase já foi ultrapassada, porque agora transmite-se entre nós. Eu não vou perguntar ao meu vizinho se ele andou na Índia agora nos últimos dias. Não. Agora o que se procura são os sintomas e equacionar se esses sintomas poderão ser ou não a Covid. Muitas vezes é muito difícil porque os sintomas são semelhantes ao da Mas as pessoas que tenham agora algum momento de tosse, 1 ou 2 dias de tosse, devem ligar para a linha do SNS? Não devemos ser precipitados, porque neste momento ainda a maioria não é Covid, é tosse de resfriados. Portanto, a pessoa deve, cautelosamente, isolar-se sobretudo em relação aos seus, em casa, e, ao fim de aguardar 2 ou 3 dias e ver qual é a evolução. Medir a temperatura, isso aí assim é importante, porque a febre, nós normalmente quando estamos constipados não temos febre, a não ser a gripe, isso são coisas diferentes. A maior parte das pessoas tem constipação e não tem gripe. Quando estamos constipados não temos febre. Se aparecer febre, a pessoa deve medir a febre de manhã à noite e, se continuar a ter sintomas, se o sintoma evoluir, nessa altura deve ligar para a linha Saúde 24 e informar-se. E esse é o caminho também, que isso é importante, não é? O caminho não é ir a correr para o centro de saúde, nem ir a correr para o hospital, não é? De modo nenhum, porque aí a possibilidade de contagiar e de ser contagiado é muito maior. Não é? Portanto, linha de saúde 24, que faz uma primeira triagem. E depois, se for aconselhado a ir ao hospital, sim senhor, o hospital recebê-lo-á em estruturas próprias, isoladas, para não com circuitos dedicados para não andar no meio dos outros doentes que existem e que não têm nada a ver com o Covid. É muito importante cada um de nós ter esta noção e penso que a linha de saúde 24 neste momento tem uma capacidade de resposta muito maior do que tinha há uns dias atrás e é importante que o tenha porque as chamadas vão ser cada vez mais. Doentes com problemas pulmonares, cardíacos, diabéticos são doentes de risco, doutor? Exatamente. O problema deste vírus e de muitos outros, todos nós, voltando um bocadinho atrás, quando há a época sazonal da gripe, morrem sempre umas centenas ou milhares de pessoas entre nós, não é? Todos os anos. E quem é que morre, preferencialmente? São as pessoas de idade que têm patologia crónica. Têm doentes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doentes pulmonares obstrutivos crónicos, diabéticos, etc. Esses são sempre doentes de risco. Neste caso, este vírus também tem uma particularidade, é que atinge muito, uma percentagem elevada, 10% ou mais, atinge sobretudo a parte respiratória, a árvore respiratória. Pessoas que tenham problemas ou de asma, ou de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, ou patologia intersticial, são doentes que estão mais suscetíveis em relação a este vírus. E são estes doentes que nos causam mais problemas, porque estes doentes poderão necessitar de ventilação mecânica e que vão ocupar os aparelhos que não são tantos como isso, calcula-se que em Portugal haja 1000 e tal, no país todo, segundo a última estatística, o último levantamento que foi feito, e tudo depende do modo como conseguirmos contornar ou modelar esta curva do Covid. Porque se ultrapassar determinado limite, nós não temos capacidade de resposta. E é por isso que é muito importante todas estas medidas que estamos a tomar para que a curva esteja sempre abaixo
da capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, a questão agora de nos protegermos, de não espalharmos o vírus, é mais para que o Sistema Nacional de Saúde nos possa ajudar a dar resposta. Exatamente. Porque se há um pico elevado, o sistema não tem resposta e, portanto, há pessoas que não vão ter acesso ao tratamento. Exatamente. E é uma autêntica... Se nós não conseguirmos modular esta curva, se houver um pico, se nós não fizermos nada, se deixarmos a doença seguir o seu curso natural, vai haver uma quantidade de gente que não tem possibilidade de ser tratada com ventilação e essas pessoas vão morrer. Isso é uma medicina de guerra, não é? Porque nós, se tivermos 3 doentes para ventilar e só tivermos 2 ventiladores, vamos escolher aquele que vamos deixar de ventilar. Isso é o pior dos cenários. Penso que com as medidas que estão a ser feitas, que isto não vai acontecer, que o Sistema Nacional de Saúde vai ter capacidade de ventilar todos os doentes que o necessitem, vamos prolongar bastante esta curva epidemiológica. E, portanto, não é ser pessimista, mas temos que ter a noção de que isto, antes de finais de maio, não está... vamos viver com portanto, o nosso... temos pandemia para mais 2 meses. Seguramente. E o pico estamos longe de o ter. Vamos ter um pico, prevê-se, finais de abril, e depois aí começará, se tudo correr bem, a decrescer. Mas até lá vamos ter que viver com o vírus. O Sr. Doutor é o diretor dos serviços de pneumologia no Hospital de Viseu, no Hospital São Teutónio, agora Centro Hospitalar Tondela Viseu, mas é São Teutónio, como a grande maioria das pessoas continua a conhecê-lo. O nosso hospital, e é assim que nós todos o devemos tratar como o nosso hospital, está preparado para isto? Ou, se é possível, está preparado? Sabe, estamos a viver uma fase em que, felizmente, teremos tido hoje o primeiro caso, mas não tínhamos tido... Só para as pessoas perceberem, estamos a gravar este programa com o Dr. Simões Torres na terça-feira, 17 de março. Portanto, até agora não tivemos, de facto, nenhum caso aí. Portanto, o que é que se tem feito e tem ocupado muito, e muita gente, e pessoas que têm se dedicado de uma forma fabulosa a este trabalho, sem dormir, com pouco descanso, nomeadamente a diretora clínica, os adjuntos, o diretor do hospital, aquela gente envolvida na administração do hospital e a colaboração dos diferentes diretores também. Todas as pessoas têm colaborado e tem havido um trabalho que é um trabalho fundamental para que isto corra bem, que é criar tudo, desde os circuitos dos doentes, desde a desmarcação de consultas e remarcação de consultas, saber o que é prioritário e o que não é prioritário, ter os equipamentos que há disponíveis, onde é que é possível ir buscá-los, pedir ajuda até a instituições privadas para colaborarem nesta pandemia. E este trabalho, se estiver feito e bem feito, nós vamos conseguir, naturalmente, que esta curva seja uma curva serena e que nós vamos passar por ela com tranquilidade. Penso que o Hospital de Viseu está a fazer um trabalho notável, acredito nas pessoas que lá estão, também dei já alguma colaboração, espero que seja suficiente para contornarmos esta pandemia. Agora vamos ter que viver com ela 2 meses, isso não tenho dúvida nenhuma. Nós e todo o país, alguns setores, nomeadamente onde a densidade populacional é maior, quase Lisboa e do Porto, aí é mais fácil o contágio, já estão num patamar bastante à frente de nós gostaríamos de continuar muito atrás destes locais. Vamos ver, conseguimos fazer, mas o trabalho está a ser feito no dia a dia, na noite a noite, e todos estão a colaborar de uma forma empenhada. Estamos a criar equipas dedicadas só para o tratamento da doença, para haver uma exposição menor de profissionais, porque temos de ter a noção de que muitos de nós vão ser infectados e, portanto, nós não podemos ficar sem médicos e sem enfermeiros para tratar estes doentes e, portanto, quanto menor for o número de profissionais expostos diretamente aos portadores, aos doentes, menor será também a população médica e de enfermagem atingida. Para isso, houve pessoas que se voluntariaram e criaram-se equipas para ter esse papel, que é um papel de sacrifício, mas é um papel fundamental para nós levarmos isto para a frente. Doutor, uma grande parte das pessoas já deu conta que no parque de estacionamento do hospital está montado aquilo que se chama um hospital de campanha, montado pelo Regimento de Infantaria 14. Para que servem essas instalações, essas tendas?
Neste momento serve sobretudo para triagem de doentes que estão com grande probabilidade de terem a infecção Covid, precisamente depois afastar do contexto da urgência geral e continuará a servir para isso. E, em último caso, servirá também, se isto atingir proporções muito grandes, para pôr lá doentes, sobretudo naquela fase em que estão à espera ainda de resultados, de análises, de exames, para os afastar precisamente do contexto da urgência geral. Depois temos um plano que está perfeitamente definido, onde os doentes serão internados, que será por fases, consoante o número de doentes, que se vão ocupando espaço a espaço à medida que as necessidades forem aumentando. Isto está tudo planificado, está tudo já, que aliás já vem de trás, já quando foi a gripar já se fez isso, e portanto está tudo já estruturado de modo a receber os doentes em locais próprios que não atinjam outros doentes que estejam no hospital internados. Temos de ter a noção... Isso também, e os outros doentes? É isso. Eu ia pedir a compreensão de muitos doentes que estão à espera de consulta já há um tempo e que vão ter que esperar mais, porque neste momento nós vamos só atender os doentes prioritários, aqueles que foram triados como prioridade mais urgente. Os outros vão ter que ficar, vão ter que aguardar que passe esta vaga do Covid para poderem ser chamados. Eu peço aos doentes tenham de ter paciência, embora os doentes urgentes vão ter que ser tratados. Como disse muito bem, não vamos ter só doentes Covid. Vamos ter doentes oncológicos, vamos ter doentes com problemas cardiorrespiratórios muito graves, problemas com patologia gastrointestinal muito grave, enfim, sobretudo problemas oncológicos a diversos níveis, e, portanto, estes doentes têm que ser tratados e não podem ser descurados. É este equilíbrio entre o tratar os doentes que têm que ser tratados em tempo útil e os doentes Covid, que é preciso ter o bom senso de haver aqui um equilíbrio para não prejudicar ninguém. É isso que se procura vamos aqui fazer. tentar responder, o Sr. vai responder com certeza, algumas questões que se levantam no dia-a-dia das pessoas. Ir ao café. Posso ir ao café ou não, Sr. Doutor? Podemos, desde que o café tenha um espaço entre as mesas, daquilo que estamos a falar há um bocadinho. Se eu for com 2 ou 3 amigos, com quem convivo no dia-a-dia ou com os meus familiares, para uma mesa de 4 pessoas, e se essa mesa estiver deslocada de outra mesa 2 ou 3 metros, posso ir tranquilamente. Agora, o que não posso é ir para um café que está cheio de gente, e é com agrado que eu tenho notado, ainda há pouco tempo, na semana passada, um pequeno estabelecimento que está sempre apinhado a determinada altura de gente, porque é pequenino e é muito frequentado, e as pessoas estão ao balcão e uns estão uns sobre os outros, e foi o dono do estabelecimento que por acaso me telefonou e me disse se não seria sensato fechar o estabelecimento. E eu concordei plenamente com ele. Portanto, há pessoas já, está a perder o seu negócio, mas ele teve a noção de que era preferível assim. Há muita gente a fazer isso. Outra coisa que eu notei, também muito positivo, foi algumas farmácias onde fui e também já tem portanto, só entram 4 doentes, 4 pessoas, com um distanciamento entre elas, têm uns placares. Portanto, acho que as pessoas estão a se organizar muito bem. Para mim está a ser uma agradável surpresa, depois daquela fase de brincadeira inicial e de desvalorizar, neste momento as pessoas estão a cumprir criteriosamente aquilo que lhes foi proposto. Houve estabelecimentos, até por as condições que tinham, fecharam, por isso simplesmente, porque são muito pequeninos, não dá. Há outros que estão a ter esta medida do espaço entre as mesas e aí nós temos e devemos que, se eu não cozinhar em casa, se não souber cozinhar, tenho que ir comer a qualquer lado e, portanto, é importante que continue a haver restaurantes a funcionar, desde que acatem estas medidas e nós também, desde que tenhamos também os cuidados quando vamos para esses. Quando vamos às compras, devemos ter algum cuidado especial, a não ser esse distanciamento também, ou não? O distanciamento. Também posso dizer que fui a uma superfície, não vou dizer o nome da publicidade, ontem, e também fiquei agradado porque eliminaram algumas coisas que estavam a mais, que estavam a encher demasiado a estrutura, tem espaços mais abertos e também com um espaçamento maior entre as coisas. E isso também é positivo. Depois, aí é o nosso comportamento. Nós não podemos ir para cima do vizinho se quisermos ir buscar um chocolate, uma coisa qualquer, está lá outra a fazer a mesma coisa, não vais ir para cima dele. Isso aí já depende de nós. Não devemos ter essa proximidade. Mas, neste momento, pelo menos à hora que eu fui, havia a possibilidade da pessoa circular
com uma margem de segurança muitíssimo grande. E aqui também é um comportamento individual. Se eu estiver constipado, por outro motivo qualquer, tive de ter o cuidado de ou não ir, ou se tenho que ir mesmo, ter sempre a preocupação, ou aí sim pôr uma máscara para evitar contagiar os outros, ou pôr, sempre que tosso, pôr o antebraço para impedir que as gotículas atinjam quem está ao lado. E quando regresso das compras para casa, deve ter algum cuidado especial? Ou... Não, aí penso que não. Aí as pessoas, se tiverem estes comportamentos dentro da estrutura, porque nós... há uma coisa que é preciso desmistificar, e acho que é importante. Isto não se transmite pelo ar. O vírus não anda aí, nós não vamos ali na rua, não abrimos a boca e ele não entra pela boca. Não é isso. É só quando estamos em contato com pessoas. Portanto, se formos às compras e se tivermos este comportamento, distanciamento, pegamos no saco das compras, o saco não traz o vírus não vem da China no saco de plástico. E não vem, e também não se transmite através dos alimentos, não é? E também não se transmite através dos alimentos. Isso é outro mito, outro receio que as pessoas têm, e não há nada que ter esse receio. Isso é perfeitamente certo, seguro. Não é através dos alimentos que se transmite. Mesmo os alimentos crus? Os alimentos crus, saladas temos que lavar. Pois, porque pode haver outra pessoa que esteja com o vírus e toque nos alimentos. Aí temos que lavar bem os alimentos. Os tomates, a alface, seja o que for, que já devíamos fazê-lo. Antes disto, o morango que a gente compra. Mas devem ser lavados agora um bocadinho melhor do que antes. Um bocadinho de lexívia, se possível, não é? Na água. O cloro na água para desinfetar, mas sobretudo lavar. Lavar é que é importante. Passar bem por água, isso é que é importante. A água a correr, não é numa bacia com água parada, mas água a correr e lavar bem os alimentos. Não é a única precaução. Outra questão que tem levantado algumas dúvidas é os animais domésticos. A relação das pessoas com os animais domésticos, pode haver propagação ou não? Tem havido uma série de notícias acerca disso, é verdade. Não está nada provado que assim seja. Que o cão, ou que o gato, ou que nós possamos transmitir aos animais. Ainda hoje li uma notícia que nós podíamos transmitir aos animais e os animais a nós. Não, nada disso está provado. Portanto, a tudo, notícias saem a toda a hora e vamos ter também que conviver com isso. As redes sociais têm as vantagens e as desvantagens. Temos que saber ler, temos que ser críticos, temos que, naquelas notícias ao minuto, temos que saber discernir o que é real do que é fantasia. E algumas são fáceis, outras não são tão fáceis, de facto, de nós pormos no caixote do lixo. Mas temos de ter muito cuidado com a leitura que fazemos. Mas isso é uma realidade. Uma informação que circulou nos últimos dias, já com questões contraditórias depois da palavra dita pelo Ministro da Saúde francesa, a questão do ibuprofeno ser ou não utilizado, ter ou não facilitar o contágio. Estamos a gravar nesta terça-feira, 17 de março, em que o porta-voz da Organização Mundial de Saúde veio dizer é preciso ter algum cuidado. É isto, doutor? Exatamente. Aqui, de início, não havia evidência científica de que o ibuprofeno pudesse causar ou potenciar a agressividade do vírus. Para as pessoas perceberem, o ibuprofeno é a substância para controlar a febre e para o anti-inflamatório. Exatamente, anti-inflamatório, controlar a febre, para as dores, portanto, é muito usado, o ibuprofeno, o brufeno, nome especial, que toda a gente usa, é quase como a aspirina, não é? De facto, na altura parecia não haver nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Hoje não há certeza, e é por isso que a Organização Mundial de Saúde veio dizer que não é que esteja estabelecida nenhuma relação de causa e efeito, mas por uma medida de precaução, enquanto os estudos não forem perfeitamente esclarecedores, é melhor não usarmos, até porque temos muitas outras opções para utilizar. Às vezes a ciência tem estas coisas, não conseguimos, em tempo útil, ter a certeza daquilo que devemos fazer. Mas, medida de precaução agora, não fazer. Se calhar há muita gente que comprou. Eu hoje fiquei alarmado porque soube que uma substância, que é o salbutamol, o salbutamol é uma coisa que se utiliza para os doentes asmáticos, uma bombinha, como as pessoas chamam, não é? O salbutamol esgotou em todo lado. Não há salbutamol em lado nenhum. E nós sabemos isso, porque precisávamos de salbutamol para fazer as provas funcionais respiratórias no hospital, temos pouco, e fizemos uma sondagem e não há salbutamol. O que é uma coisa perfeitamente diabólica, porque o salbutamol nem sequer é um medicamento de primeira linha para tratamento de nada. É só para um SOS. E quando o SOS, quando se usa muitas vezes, quer dizer que o doente não está controlado. Mas as pessoas, de facto, não medem as consequências dos seus atos. Se calhar vão ficar com carradas de salbutamol em casa para depois deitar ao lixo.
E se calhar de Ibuprofeno também aconteceu um bocado isso. Nós temos que ir à farmácia, os medicamentos não vão faltar, seguramente, se nós formos racionais nas compras. Se eu precisar de um determinado medicamento, vou lá naturalmente. Agora não vou trazer uma dezena de embalagens, porque o mundo não vai acabar amanhã, nem sou eu o único sobrevivente. Há de sobreviver muita gente, não é? E os medicamentos têm que existir. Antes de terminarmos e para deixar ao Soutor o espaço para uma mensagem final e aquilo que entender, há aqui duas perguntas que nos chegaram de leitores, que nós tomámos a liberdade de dizer que o Soutor ia estar connosco e não queria deixar de as colocar, embora sejam aquelas perguntas mais corriqueiras. A roupa que vamos para a rua devemos tirá-la, lavá-la logo quando vamos à rua? É prudente mudar as toalhas das mãos de cada momento de utilização? Será melhor toalhitas de papel? O ideal é usarmos toalhas descartáveis, papel. Quando nós nos assoamos, quando fazemos qualquer coisa, é usar e deitar fora. Porque isso permite-nos, na hipótese de termos tido contacto nas mãos com o vírus, ou noutro sítio qualquer, ou se estivermos com alguma rinorreia, com aquela ranheta, quando nós nos assoamos, portanto, aquilo vai para o lixo, não há contágio nenhum. O pano, é evidente que se nós estivermos com o vírus, vai ficar lá e vai ter uma duração que pode atingir as 24 horas. Se for usado, mas também aqui temos que ser racionais. Se eu usar uma toalha para mim próprio em casa, e quando normalmente a toalha que eu utilizo sou eu que a utilizo, e a minha esposa utiliza a dela, a minha filha a dela, e se assim for, é evidente que portanto, estamos a utilizar a nossa própria toalha. O risco não é nenhum. Não é porque se nós estivermos infectados, se a toalha tiver o vírus, somos nós que nos estamos a infectar. Mas já estamos. Se não estivermos infectados, nada acontece. No dia-a-dia, cá fora, é evidente que nós contactamos com muitas pessoas e aí é a toalha, não o lenço de papel, que deve prevalecer, porque é descartável. E o que é descartável é o melhor. E a questão da roupa que se utiliza na rua no dia-a-dia? A roupa, só se nós, também não vamos entrar em pânico por aí, só se nós estivermos num local e com pessoas que alta probabilidade de estarem infectadas. Nós estivermos aí numa gota de gente que não devemos estar, não é? E aí, chegar a casa é prudente, o casaco, mandá-lo lavar e não sei o quê. Agora, se nós cumprirmos as tais regras de afastamento social, não vamos mudar de roupa todos os dias, não há necessidade nenhuma de fazer isso. Porque, como disse há bocado, o vírus não anda por o ar, portanto, o pó que me cai no casaco não pode ir para casa à vontade, que não vai provocar mal nenhum. Doutor, deixava o fecho desta conversa para deixar as indicações que considerar mais relevantes e de alguma coisa que não se tenha falado nesta nossa troca de ideias. Queria agradecer, de facto, o convite que me foi feito e a possibilidade de falarmos abertamente nisto, porque a pior coisa que há sobre uma doença, e neste caso sobre esta pandemia, é o desconhecimento ou o pânico. São os dois inimigos, são as duas pontas que nós devemos de todo tentar eliminar. O desconhecimento, porque no início houve muito e as pessoas levaram com uma certa leviandade isto, e isto faz com que a propagação se faça de uma forma, e este vírus é perito nisso, de uma forma perfeitamente abismal. Portanto, todos nós temos que aprender um bocadinho sobre o que é este vírus, a capacidade de propagação que tem, termos esta noção e aquilo que éramos para fazer amanhã, uma jantarada com vários amigos, não fazer, o mundo não acaba hoje, fazemos daqui por 2 meses, tranquilamente, depois vamos festejar, vamos pôr o pé na areia nessa altura, espero que a partir de julho, e e a vida continua. Portanto, informação credível. As pessoas não devem andar nas redes sociais, porque há muita coisa falsa nas redes sociais. Muitos alarmismos, muitos medicamentos que parecem milagrosos para tratar a doença, que são perfeito bluff, não fazem nada, são o aproveitar o medo das pessoas para vender. Muitas coisas online que têm aparecido a dizer que conseguem controlar o vírus, isto e aquilo, aquilo outro. Tudo é falso. Tudo isso é falso. Terem muito cuidado com a leitura que fazem, procurarem informar-se em redes que estão perfeitamente credenciadas, da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde. É isso que deve ser a fonte de informação de cada um. Isto em relação à informação. Em relação ao pânico, não podemos entrar em pânico. Isto é uma pandemia, estamos a fazer todos os possíveis para que isto corra bem. Temos que ter a noção
de que muitos de nós vai ficar infectado, mas, se Deus quiser, vamos ultrapassar isto com maior ou menor sofrimento, com o equipamento médico que temos ao dispor, que estamos num país, apesar de tudo, um país civilizado, estamos na parte rica do mundo. As pessoas têm que ter noção disso. Imaginem o que era isto num país como a África, por exemplo, em algumas zonas da África, em que isto seria o caos se o vírus tivesse esta propagação lá. Portanto, nós temos uma série de coisas ao nosso dispor, temos que aproveitar com racionalidade, não andar a comprar toneladas de papel higiênico, que é uma coisa ridícula, mas continuam a existir, nem medicamentos. Não, vamos comprando aquilo que nós necessitamos no dia-a-dia para nos alimentarmos, para termos uma vida que tem que ser mais pacata, mais junto da família, mais só, mas temos a televisão, temos os jornais, temos toda a comunicação social para nos entreter e fazer coisas que se calhar no dia-a-dia nem fazemos. É ler um bocadinho, é pegar num bom livro, se calhar é um momento para nós repensarmos a nossa maneira de estar e se calhar mudar um bocadinho a nossa postura neste mundo. Doutor, muito obrigado. Simões Torres, diretor do Serviço de Pneumologia do Hospital Santo Eutónio, em Viseu, aqui no momento de esclarecimento a propósito da pandemia do Covid-19 que preocupa Portugal e o mundo.